Olá, galera! Tudo bom, pessoal? Sempre ótimo? Fantástico. Gente, dando sequência ao capítulo 7 do Poder da Ação, lá do Paulo Vieira, best-seller que já vendeu 1,3 milhão de exemplares. Gente, há mais de 190 semanas na lista dos livros mais vendidos. Um livro, gente, que na minha vida trouxe muita transformação nos últimos anos, tá? Nosso capítulo agora é o capítulo 7. O que ele coloca no capítulo 7? Creia. Como assim? E ele coloca o seguinte, muitas pessoas se perguntam por que são pobres ou por que são tristes. E a resposta mais fácil e simples é culpar seus pais, o ambiente em que vivem ou até o governo. Ah, mas por que eu não consegui um emprego melhor? Por que eu nunca passo? Por que o meu amigo conseguiu aquela vaga e eu não consegui? Contudo, sempre veremos pessoas em ambientes pobres que se tornam ricas. E veremos pessoas felizes, apesar de estar vivendo em grande adversidade. Qual que é o objetivo desse capítulo, né? Trazer outra possibilidade para nossos resultados e o estilo de vida. Que possibilidade é essa? As nossas crenças. Crenças que podem ser crenças limitantes e crenças que podem ser crenças fortalecedoras. Crenças fortalecedoras. E ele traz, gente, durante esse capítulo, né, todo ser vivo é dotado de um sistema nervoso organizado e interconectado que modifica, nós estamos no capítulo 7, tá, gente, do Poder da Ação, creia. Todo ser vivo é dotado de um sistema nervoso organizado e interconectado, que modifica o seu comportamento e as respostas ao estímulo em função de experiências vividas através das sinapses neurais. Dendritos, corpo celular, axônio, lá na extremidade do neurônio, telodendro, se aproximando de um próximo neurônio, através das sinapses. Então, o que acaba acontecendo? Essas sinapses são regiões de contiguidade entre dois neurônios adjacentes. Essa modificação nos circuitos neurais, nas redes neurais, é chamada de aprendizado e ocorre no sistema nervoso através da propriedade chamada plasticidade neuronal. O meu cérebro é plástico, o teu cérebro é plástico. Qual que é a grande ideia? Os seres vivos devem adaptar-se ao meio onde vivem para sobreviver. O meu cérebro e o teu cérebro, eles querem o nosso bem. Só que às vezes a maneira deles nos protegerem eventualmente pode acabar nos prejudicando. É após cada modificação que nós temos alteração em nossas crenças, em nossos resultados. Gente, aqui pegando um trechinho, tá, da doutora Helenice Ferrari, pesquisadora da Unicamp, uma definição mais completa sobre plasticidade neuronal. Vou pegar os pontos mais importantes, tá? A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Com determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação, o que pode acontecer? Mudanças podem acontecer no cérebro. Assim, talvez você esteja se perguntando, para que me servem esses termos técnicos? Dendritos, sinapses. De que adianta saber o que é plasticidade neural ou rede neural? A resposta é simples. Se seu comportamento e seu estilo de vida foram aprendidos, se eu aprendi a funcionar, a ser da maneira que eu sou hoje, isso quer dizer que você pode reaprendê-lo. Se você aprendeu a ser pobre, você pode aprender a ser rico. É isso que o autor coloca pra gente. Pensar como rico, sentir como rico se sente e fazer dinheiro como as pessoas ricas fazem. Plasticidade neural é sinônimo de esperança e liberdade. É como dizer, minha vida tem jeito e posso ser ainda melhor e mais feliz hoje. O objetivo, gente, nesse capítulo, segundo o autor, né, é produzir estímulos emocionais e cognitivos suficientes para ver novas sinapses neurais, ou seja, uma nova e diferente maneira de conectar os neurônios.
novas trilhas sinápticas, buscando outros resultados. Avançando mais um pouquinho, gente, as crenças determinam comportamentos e atitudes e podem mudar depressa. Aprender é igual a mudar. Entender é apenas conhecer. Aprender é igual a mudar. A diferença entre os dois é o que diferencia os que fazem dos que apenas pensam em fazer. É sabido e notório que todo estímulo produz sinapses neurais. E se esses mesmos estímulos forem recebidos repetidamente ou sob forte impacto emocional, produzirão novas redes neurais que contêm novas crenças ou programações mentais ou aprendizado. Gente, avançando mais um pouquinho, né? Um estímulo sem tanta importância gera um fluxo elétrico e químico nos neurônios, capaz de produzir poucas sinapses neurais. Então, qual que é a intensidade desse estímulo? Já um estímulo sob forte impacto emocional gera uma carga elétrica e química gigantesca, que faz com que essas novas sinapses produzam redes neurais vastas e nelas se armazenem aprendizados fortes e profundos, além de uma lembrança muito mais abrangente do fato ocorrido. Daí, gente, ele parte para uma área, né, bem interessante, falando o seguinte: resta uma pergunta no ar. Como causar? Resta uma pergunta no ar. Como causar estímulos sensoriais, visual, auditivo, sinestésico, precisos e específicos, capazes de mudar as minhas crenças limitantes? Crenças limitantes. Sabe aquela pessoa que diz assim: nossa, isso é muito para mim? Ou, não, isso não é para nossa família. Fazer um estágio nessa multinacional, ter um emprego nessa multinacional, ter esse cargo, é muito para mim. Aí vem aquela pergunta: como causar estímulos sensoriais, visual, auditivo e sinestésico, precisos e específicos, capazes de mudar minhas crenças limitantes? Para darmos continuidade, é fundamental você saber que a mente humana não distingue o que é real do que é imaginado. O meu cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. O cérebro humano não sabe a diferença entre uma experiência real e vivida na prática e uma experiência imaginada. Apenas um cérebro. A prova disso, a ciência já tem há muito tempo através do exame de eletroencefalograma. Hoje, porém, com o avanço da tecnologia, essa constatação é ainda mais patente. Um dos experimentos que mostra isso é feito com o uso da ressonância magnética funcional, RMF. Nele, um voluntário é exposto a um estímulo real, por exemplo, uma música. E enquanto ele ouve a música, tem suas sinapses mapeadas pelo equipamento de ressonância magnética funcional. Em seguida, os cientistas desligam a música e pedem para o voluntário cantar mentalmente a música, a mesma música. O mesmo experimento foi feito com fotografias em que a área cerebral estimulada, quando o voluntário viu de fato a fotografia, foi a mesma área estimulada quando ele apenas mentalizou aquela mesma foto. É ciência. É ciência. Para o cérebro humano, real é igual a imaginado. Real é igual a imaginado. Resumindo, o nosso campo de batalha é a nossa mente. Um livro que está bem próximo aqui, né? Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Excelente livro, tá? Avançando mais um pouquinho, gente, ele diz assim: crenças como um termostato. Como ar-condicionado, as crenças sobre casamento, vida financeira, sucesso profissional, saúde e tudo mais já foram programadas quase completamente desde o fim da puberdade. Dessa forma, a tendência é que os resultados se mantenham estáveis ou muito parecidos ao longo da vida. Ou seja,
Quem é pobre tende a permanecer pobre. Quem é rico, mesmo que perca sua fortuna, a tendência é recuperá-la. Da mesma maneira, quem é feliz, mesmo que passe por um evento doloroso, tende a voltar a ser feliz. Contudo, quem é triste e melancólico tende a continuar a si mesmo, com tudo favorável ao seu redor. Como você já sabe, está tudo programado. O problema é quando essa programação é disfuncional e afasta a pessoa de uma vida prazerosa, plena e abundante. Gente, alguns tópicos, que ele coloca aqui pra gente, eu estou pensando, crença do ser ou crença de identidade. É justamente a crença de identidade que define quem você é e obviamente, essa crença de identidade quem define também os seus resultados. Aí a gente passa por crença de merecimento, capacidade e identidade. Merecimento, capacidade e identidade. E ele faz aqui algumas perguntas norteadoras, fazendo referência a crenças de identidade. Como você se relaciona com uma pessoa desonesta? Como trata uma pessoa grosseira? Você daria emprego a uma pessoa triste e infeliz, colocando-a junto com a sua equipe atual? Olhando para as respostas, fica claro que a maneira pela qual você vê e percebe as pessoas ao seu redor determina como você vai se relacionar com elas e tratá-las. O que muitas pessoas não percebem, ele coloca pra gente, é que a percepção sobre os outros determina a conexão e o relacionamento que teremos com elas. A nossa percepção sobre nós mesmos, ou seja, a nossa crença de identidade, vai determinar a relação que teremos com nós mesmos. Crença do fazer ou crença de capacidade. Até anotei aqui. É essa estrutura de crença que dita seu potencial de realização. A crença de capacidade é determinada pelo que você acredita ser capaz de fazer ou de aprender a fazer. Fazer ou aprender a fazer. É essa estrutura de crença que dita seu potencial de realização. Crença do fazer ou crença de capacidade. Aqui a gente está falando de realizar. Essa estrutura de crença que dita seu potencial de realização. No entanto, veja bem, ela dita apenas o potencial de realização, pois a realização propriamente dita é determinada pela combinação da crença de identidade com a crença de capacidade. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma determinada crença e ela tem muito conteúdo, só que ela não consegue realizar. Como assim? Ah, mas não está perfeito. Ah, minha camisa está amassada aqui. Com ela amassada eu não vou gravar. Nossa, tem uma pequena sombra discreta. Ah, já não vou mais gravar. Não está a 150%. Qual que é o melhor que eu consigo entregar hoje? Agora, crença do ter ou crença de merecimento. O terceiro e último nível é o ter. Ser, fazer e ter. A crença de merecimento, que ocupa o topo da pirâmide das crenças que formam o indivíduo. Meus estudos confirmam, estudos do autor, que quando temos a crença de identidade forte, adequada e alinhada com a crença de capacidade, naturalmente passamos a construir a crença de merecimento. É certo que a base do nosso nível de merecimento foi programada ainda na infância, mediante o tratamento e as experiências recebidas dos nossos cuidadores, tanto quanto a crença de identidade e a crença de capacidade. Pessoas com baixo nível de merecimento possuem o terrível vício de autossabotagem. No fundo, na visão dessas pessoas, eu não mereço isso. É muito pra mim. Imagina, eu num cargo desse, eu numa empresa dessa, eu num carro desse, eu com patrimônio desse, é muita coisa pra mim. O que eu faço pra sabotar? O que eu faço para vender tudo barato? O que eu faço para jogar pela janela?
esse patrimônio? Autossabotagem. Gente, não é algo racional. É aquilo da pessoa, quem olha de fora, nossa, mas como que ela fez isso? Como que ele fez isso? Como que jogou uma oportunidade dessa fora? Autossabotagem. Gente, o Paulo ele faz referência ainda, é certo que a base do nosso nível de merecimento foi programada ainda na infância, mediante o tratamento e as experiências recebidas a partir dos nossos cuidadores. Quando essas pessoas com baixo nível de merecimento recebem alguma coisa boa, elas falam: não precisava, não queria incomodar. Imagina! Quando alguém as elogia, elas dizem: o que é isso? São seus olhos. Para a maioria das pessoas é difícil receber até um simples elogio. Porém, mais difícil ainda é ter grandes vitórias. Esse aprendizado de que não merecemos coisas boas é um limitador, como um teto rebaixado que nos impede de levantar a cabeça dentro da própria casa, fazendo com que a pessoa busque prosperar. E quando começa a ter algum tipo de sucesso, ela bate a cabeça no teto. E então começa a se sabotar. Não é o outro que vai sabotar, é a autossabotagem. Perde o emprego, destrói o casamento com as próprias mãos, quebra a empresa, para então começar tudo de novo. Quem você conhece que, quando está tendo sucesso em alguma área da vida, se sabota, perde o que ganhou, conquistou e recomeça uma nova batalha para reconquistar e vive tudo de novo? Paulo Vieira coloca o seguinte, né, gente? Crença de não merecimento. Crença de não merecimento. Características. As 3 maiores características de uma pessoa com crença de não merecimento são: perder, não terminar o que começou, é aquela galera que tem muita iniciativa, só que não tem acabativa. E depois de tudo, recomeça de novo. Recomeça de novo. Recomeça de novo. Gente, e concluindo, né? Para concluir esse capítulo, tá? Tem muita coisa legal, tá, gente? Vale a pena você ler o livro, né? Ele traz aqui alguns estudos fazendo referência a danos epigenéticos. O que é isso? O que é um dano epigenético, né? Dano epigenético faz referência ao meio em que o indivíduo foi criado e foi formado, né? Aos impactos emocionais que o meio leva a essa estrutura do ser, fazer e ter. O começo da mudança, né? Vamos encaminhar aqui uma solução. Como as crenças do ser humano, essas crenças de ser, fazer e ter são interdependentes, interconectadas. Sempre que você potencializar uma, outra vai a reboque e também melhora. Ser, fazer e ter. Quem eu sou? Quem eu sou? Em termos de consistência, em termos de conteúdo, em termos de coerência. O que eu estou fazendo? Consequentemente, o que eu tenho? No entanto, como já vimos, existe uma sequência natural que começa pelo ser. Depois, em decorrência de quem eu sou, eu passo a fazer. E aí, assim, quando eu sou quem eu sou e faço o que eu faço, como consequência lógica e natural, eu passo a ter o que corresponde ao ser e ao fazer. Gente, ele sugere, tá, várias perguntas poderosas de sabedoria, que a gente falava no vídeo anterior, né? Eu pensei aqui as 3 mais importantes para a gente poder repercutir. O que chama mais sua atenção nas pessoas ao seu redor? O que chama mais atenção, a sua atenção nas pessoas ao seu redor? O que elas são? O que elas sabem fazer? Ou o que elas possuem? Para isso, relacione 3 pessoas que você admira e descreva cada uma delas em que são mais bem-sucedidas. No ser, no fazer ou no ter? Quem é essa pessoa?
que essa pessoa faz? O que essa pessoa tem? Quando aquele amigo, aquela amiga te pergunta o que ele faz, o que ela faz, o que ele tem, o que ela tem, ou quando aquele amigo, aquela amiga te pergunta quem é essa pessoa? Quem é esse ser humano? O que você tem de melhor é o que você é como ser humano, o que você faz profissionalmente, ou o que você tem. Poderosa, né? Me impactou também. E finalmente são várias perguntas, tá, gente? Ele colocou mais de 10 perguntas. Eu estou pensando aquelas mais impactantes. O que você mais se esforça para mostrar para as pessoas? O que você tem, o que você faz ou quem você é? Ou quem você é? Ou quem você é? Tá? Então, extremamente importante. Minha gente, como mensagem final, né, de toda essa nossa jornada do livro Poder da Ação, posiciona o seu foco na linha do tempo. Direciona para o futuro, pois é para lá que o tempo corre. Mas haja no presente, haja no hoje. Planeje agir. Planeje para agir. O poder está na ação, e principalmente na ação certa. E uma frase do autor do livro, né, Poder da Ação, que me impacta muito. Em alguns momentos, essa frase me incomoda e me alavanca para a ação. Não importa o que ocorre, mas o que eu faço diante dos acontecimentos. Você é livre para agir e para ser o comandante do seu barco, o autor do livro da sua vida. Lembre-se de que você é o único capaz de mudar. Essa parte agora para mim é muito impactante. Você está onde se colocou. Você está onde se colocou. O que ocorre com você é absolutamente mérito seu. Seja pelas suas ações, conscientes ou inconscientes, seja pela qualidade dos seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. Pensamento, sentimento, ação, resultado. Foi você quem colocou a sua vida no ponto em que está hoje. Logo, só você pode mudá-la. Só você pode mudá-la. O diferencial dos grandes pensadores do mundo não é o QI, mas o fato de eles estarem constantemente questionando a si mesmos. Gente, dessa maneira, a gente consegue fazer um laço, né, e fechar essas nossas impressões sobre o poder da ação, fechando assim essa playlist. Deixe seus comentários, curta, compartilhe, tá? Estou aqui à disposição para a gente trocar ideia e recomendo firmemente. Leia o livro. Ele é extremamente impactante. Extremamente impactante. Tá? E sou grato por você estar acompanhando a gente. Continue no canal, curta lá o Realizando o Futuro e que essa nossa troca de ideias, essa nossa leitura a quatro mãos do Poder da Ação tenha feito você ficar mais perto do teu objetivo, que você possa ser mais, fazer mais e ter cada vez mais. Queridos e queridas, um abraço, se cuidem, tchau, tchau, tchau.